Boa noite, eu acho que a gente já está ao vivo. Agora sim a gente está ao vivo, né? Então, boa noite, eu tô. Como minha irmã está internada, hoje a gente foi ver, ela teve uma boa conversa com o médico, com assistente social. Esses dias estou ficando muito cansada, porque a gente está fazendo rodízio para quem vai ficar com a manhinha. E hoje a gente foi ver ela para ver como é que ela tá e organizar quem fica, tal, quem cuida. Então, hoje eu me atrasei de novo, mas são problemas familiares, né, que a gente tem que dar apoio, certo? Então, vamos orar para começar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te pedimos que o Senhor possa estar conosco nessa noite. Nós vamos ler Hebreus capítulo 10, para dar continuidade à leitura até terminar Apocalipse. Eu espero que eu consiga, Pai, terminar até o fim do ano, para no próximo ano ler palavras sobre a Bíblia, mais mostrando sobre a segunda vinda do Messias. E que o Senhor possa nos dar inteligência espiritual para compreender vossas palavras, situações que eles passaram e o que eles revelaram sobre o Velho Testamento, o Novo Testamento e sobre a vinda sobre a segunda vinda. Por favor, nos abençoe, abençoe as pessoas que estão assistindo e através delas suas famílias, para que nós possamos estar conectados convosco, para que nós possamos passar nesse apocalipse dos últimos dias com vossa proteção, nossa casa, nossos familiares, que o Senhor possa nos dar capacidade de entendimento e nós possamos praticar os vossos ensinamentos todos os dias, lutando contra nós mesmos, Pai. Por favor, proteja o nosso planeta, esteja com nossos irmãos peregrinos dos Estados Unidos, para que eles se tornem aquele país fiel à voz que foi no início, que foi inaugurado, que os irmãos peregrinos possam, Pai, ajudar no céu, intercedendo pela sua nação, que vós coloque a mão ali para ser uma nação vitoriosa para vós, que o Senhor possa estar unindo a Coreia do Norte e do Sul de acordo com a vontade dos pais, um trabalho que os irmãos mais velhos e mais novos se separaram, Pai, ou seja, a Coreia são países irmãos com parentes divididos, que o Senhor possa abençoar para que eles se tornem só um, que o mal não prospere mais sobre a terra, que o Senhor poste a mão sobre o Brasil, uma nação que o Senhor deu como promessa, como celeiro para ser do mundo inteiro, Pai, alimentado, que o Senhor possa colocar e proteger nossa nação, levantando justos nos três poderes, executivo, judiciário e legislativo, desde o federal até o estadual, levantando justos, protegendo eles e as famílias dele, que eles possam ser despertados à consciência original que o Senhor deu a cada um de nós, para que eles protejam a nação e a soberania e nossos jovens, nossas crianças, que o Senhor não permita mais que ninguém, Pai, possa mexer, tocar ou destruir nossas crianças, Pai, porque elas terão ainda, Pai, que conhecer a segunda vinda do Messias é conhecer vossa vontade e vosso amor. Por favor, esteja sobre a nação brasileira e revela as verdades, Pai, que está oculta, como o Senhor prometeu através do vosso Filho Jesus. Tudo que tiver oculto e falado num ouvido ou apaziguado dentro do gabinete será ouvido na rua. Porque só assim o Senhor pode julgar e sentenciar as coisas erradas. Como um juiz justo que o Senhor é. O Senhor não julga, o Senhor sentencia. Então, que o Senhor possa, de acordo com cada obra, sentenciar cada um de nós que estamos contra a vossa vontade e contra o vosso preceito. Por favor, não permita mal que o mal se espalhe, que os demônios encarnados e que desencarnados possam atrapalhar a vossa providência, Pai. Abençoa a nação e as pessoas que são tuas. Levanta os justos da comunidade sagrada do Pai Celestiais, porque sabemos que ainda há justo aí, Pai. Protege as segundas e terceiras gerações suas, para que elas cresçam fielmente a vós, com o coração amado, pelo Espírito Santo substancial, verdadeiramente. Te peço que o Senhor abençoe os nossos jovens e o guie pelo caminho com linha reta e segura, para que eles cheguem a vós e tenham prosperidade centralizada em vós. Que cada um que está assistindo agora e depois receba vossas bênçãos e vossa proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Boa noite. Sempre ele bota um aviso aqui em cima da minha tela, do meu rosto, é triste. E meu mouse, eu estou sem o apoiador de mouse, está ruim de mexer. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Pronto, tirei. Agora eu vou sair da tela para ler, tá bom? A gente vai ler hoje Hebreus 10, capítulo 10, versículo 11. Paulo começa assim:
Porque a lei, quando ele fala da lei, ele fala do Velho Testamento. Porque a lei tem a sombra das coisas boas que viram e não a imagem exata das coisas. E não pode nunca, com os mesmos sacrifícios que era continuamente oferecido de ano a ano, aperfeiçoar os que se achegam. Ou seja, a lei não é aquilo que Deus queria, foi a sombra daquilo que, quer dizer, simbolizava as coisas que viriam acontecer, mas não era exatamente como Jesus ensinou. E ele falou o quê? Que sacrifício ano a ano não purifica, porque quando você está purificado, quando você é perfeito, você não tem que repetir nada, né? Ele está repetindo sobre isso, que o Velho Testamento não aperfeiçoou ninguém, só a perfeição veio com Jesus. Com Jesus, a Jesus, né? Que o mundo não se aperfeiçoou. Ficou para a segunda vinda a gente se melhorar. Se ainda o fosse, não teria deixado de ser oferecidos, pois os adoradores têm sido uma vez purificado. Quando os adoradores de Cristo, quando é purificado uma vez, nunca mais teria consciência do pecado. Ou seja, quando você vai conhecendo a verdade, purificando seu coração somente, você não vai repetir todo aquele erro. Se as pessoas estão vivendo na era do Velho Testamento ainda hoje, então elas não vão obedecer os ensinamentos de Jesus, porque elas vão querer ficar pedindo perdão e repetindo o pecado. E elas esquecem que Jesus falou, vai, não peque mais, para Madalena, para o cego do templo, ele disse o quê? Depois que encontrou ele novamente, disse o quê? Se você pecar, seu estado último vai ser pior do que o primeiro. Ou seja, você foi perdoado, você pecou de medo da mesma coisa, você vai piorando sua situação, porque Deus não vai mais conversar em você, né? E aí Pedro diz, né, baseado no que Jesus ensinou, se depois de ser lavado você volta a pecar, está em Pedro, depois eu boto. Ele diz, é igual a esse provérbio, a porca lavada voltou à lama e o cachorro a seu vômito. Seu último estágio é pior que o primeiro, quer dizer, você se torna pior, porque você conhece a verdade e você continua pecando, você está zombando de Deus. E Paulo está dizendo isso, você cria uma consciência para não mais pecar. Mas, nesse sacrifício, que ele está falando de cada ano, falando do Velho Testamento, recorda os pecados. Toda vez que ele ia, oferecia pelos pecados. Ou seja, ele continuava pecando, está recordando o que fez. Porque não é possível que o sangue, olhe bem, preste atenção no que Paulo diz, não é possível que o sangue de touro e de bode tire o pecado. Ou seja, nenhum sacrifício que foi dado no Velho Testamento tirou o pecado de ninguém. Servia como oferenda para Deus, para agradar o coração de Deus, para estar conectado com Deus, mas não para purificar. Aí ele continua. Dizendo o seguinte. Pelo que, quando ele veio ao mundo, Jesus disse, sacrifício e oferta não quiseste. Deus não quer sacrifício e oferta, mas um corpo me preparaste. Ou seja, ele não quis sacrifício e oferta, mas preparou a Jesus como corpo perfeito para ensinar as pessoas como se tornar. Por isso que Jesus em Mateus 5,48 diz, sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ou seja, se nosso Pai Celeste é perfeito, nós temos que também nos purificar e querer ser semelhante ao Pai. Um filho nasce com o DNA do Pai, como a gente disse lá em Gênesis, né, que nós nascemos com a descendência má de Satanás. Com Jesus nós somos reconciliados com Deus, eram os inimigos de Deus. Então, nós, por termos Jesus, nós temos que seguir e praticar a mesma coisa agora na segunda vinda. Encontra o Messias, aprende sobre o completo testamento, sobre a segunda vinda e pratica as palavras do reino dos céus, ok? Vamos lá. Pelo que, quando ele veio, né, eu já li isso, em oferta, queimadas e sacrifício pelo pecado, não tem prazer algum. Deus não tem prazer algum, tá certo? Então, isso é muito importante, gente. É importante demais para a gente entender de que Jesus está falando, ok? Certo? Deixa eu botar aqui para não esquecer. Pronto, vamos lá. Então eu disse, eis-me aqui, na cabeça do rolo está escrito sobre mim. Ou seja, Jesus disse para Deus, eis-me aqui. A cabeça do rolo o quê? No livro da vida, o primeiro que está escrito é quem se tornou perfeito. Quem foi? Jesus. Para fazer a tua vontade, ó Deus. Isso está do Velho Testamento falando sobre Jesus. Acima, quando disse sacrifício e ofertas queimadas e oferta pelo pecado não quiseste, nem neles tivesse prazer, os quais são oferecidos pela lei. Ou seja, sacrifício e oferta não são agradados a Deus, foi feito pela lei, para que as pessoas se preparassem para a vinda do Messias. Mesmo assim, com toda a preparação, eles não entenderam e não seguiram Jesus, tá?
Vamos lá, deixa eu ver. Vou botar aqui dentro. Menino, mas é ruim, vou trabalhar com isso aqui. Pronto, achei. Deixa eu ver. Dividiu aqui. E se disto, o Espírito Santo também nos é por testemunha, porque depois de haver dito, olha o que foi dito pelo Espírito Santo, esse pacto que farei com eles depois daqueles dias, depois da vinda do Senhor, diz o Senhor, colocarei as minhas leis em seu coração, em suas mentes as escreverei. E de seus pecados e iniquidade não mais me lembrarei. Por quê? Deus está dizendo que na segunda vinda do Messias, quando ele vir, ele vai ensinar, as pessoas vão entender na mente e sentir com o coração. E aí vai começar a mudar. E Deus não quer mais lembrar. E aí ele perdoa, porque você não vai mais praticar as mesmas coisas. Entende? Acontecerá na segunda vinda. Por isso que está escrito lá. Vamos lá. Era com Jesus, mas eles não deixaram Jesus continuar a missão, né? Torturar e matar o Filho de Deus. Aí ele diz, ora, onde há a remissão deste, não há mais oferta pelo pecado. Se você é perdoado de verdade, não precisa mais ofertar nada pelo pecado, entendeu? É isso de que Paulo está explicando, tentando que as pessoas compreendam o que Jesus está dizendo. Tendo, pois, irmão, ousadia para estarmos no Santíssimo, no lugar pelo sangue de Jesus, porque ele quem foi sacrificado, né? Não era, mas ele deu o corpo físico dele para abrir a passagem, a preparação para a segunda vida e a salvação espiritual. Nós não somos salvos, que por salvação não precisa de Salvador e nós precisamos da segunda vinda. Aí ele diz, por um caminho novo e vivo que ele consagrou para nós através do véu, isto é, da sua carne, ou seja, ele deu o corpo físico para que o véu que aqui fala, olha bem, tem mais um detalhe aqui, meu Deus. Pai Celeste, como é ruim trabalhar com um negócio aqui maior. O véu, isto é, sua carne, ou seja, o véu que ele fala é a carne, é o corpo físico. Tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus. Chegamos com o coração verdadeiro, em direita certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Ou seja, nós temos em Jesus e a gente aprende o quê? A ter fé no verdadeiro, no Filho de Deus. E ele disse, nós temos que purificar com fé nosso coração. O que é purificar? Você começar a limpar as coisas erradas que tem no seu sentimento, na sua prática. Então ele diz, a partir desse momento, purificando a má consciência, purificando as coisas ruins que tem no nosso pensamento, no nosso sentimento, porque você pensa, depois você faz. Você pensa, depois você fala. Então ele disse, purificando a má consciência e lavando o corpo com água pura. Qual é a água pura? A água do perdão. Que é água? É vida, com a vida que vem sobre a palavra do Messias, ok? Aí ele disse, fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que nos prometeu. O que Jesus prometeu? Uma segunda vinda, quando seria aberto o reino do céu, porque quando ele subiu, ele disse que abriu o paraíso. Fiquemos, pois, firmes na nossa profissão de fé, sem nos abalar com tudo que a gente está vendo, porque fiel é aquele que nos prometeu. E, considerando-nos uns aos outros, para que nos estimarmos o amor e as boas obras, ou seja, respeite uns aos outros. Ame um outro como se fosse família, proteja um outro da situação do inferno que está acontecendo, desse disse-me-disse, dessa falsidade, dessa venda, se vender o corpo por dinheiro, vender a alma por dinheiro, vender a alma por negociação, ok? Então isso é muito sério. Aí ele continua, não abandono a nossa assembleia, o grupo, como é de costume de alguns, antes exortando uns aos outros, não abandone como alguns fazem, mas antes exalte, converse, elogie um outro, cuide um do outro, exaltar, né? Levar. Tanto mais à medida que vedes daquele dia que se aproxima, dos últimos dias, só que demorou 2000 anos, né?
Ele diz, porque se o pecado, pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelo pecado. Ou seja, você conhece a verdade, conhece tudo que Jesus ensinou, conhece tudo que os verdadeiros pais ensinou e você continua pecando, você não merece mais o perdão. Está chegando a hora. Eu lhe digo com toda a sinceridade do mundo, vai ser ruim, certo? Porque está chegando a hora da porta. Ai, eu queria fazer uma coisa aqui, na vez de aumentar, diminuiu. Um minutinho só que eu vou ter que aumentar aqui a letra. Pronto. E vai chegar a hora que Deus não vai mais poder perdoar, porque as portas se fechou, igual a história da Virgem. Porém, uma expectativa terrível de juízo e uma indignação ardente que há devorar os adversários. Ou seja, a expectativa do juízo final, do julgamento, ou seja, quando Deus vai botar lá e ver tudo que a pessoa fez, vai julgar, como disse Jesus, pelas obras boas ou mais, né? Ele vai determinar para onde você vai? Não, você se determina, ele só mostra você com sua consciência o que você fez. No momento que você reconhece todo o seu pecado, você já sabe que está ligado ao mal. Então, o julgamento acontecerá, não o julgamento de discutir, mas o julgamento de dizer, olha, aqui é isso no seu corpo, está escrito tudo aqui, e é isso que você fez. Você não tem condição de entrar no reino dos céus. Você vai, então, pagar primeiro pelas coisas que você cometeu no caminho de volta, e depois, então, a gente conversa novamente. Não vai ter inferno, porque eles todos têm que ser recuperados, inclusive a morte espiritual que é simbolizada por Satanás. Ok? O último a ser restaurado será a morte. Não a morte física, a morte espiritual. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia sobre as 2 ou 3 testemunhas. Alguém violou e morreu assim, né? A gente sabe, é só ler a história. Ok? Vamos lá. Com quanto mais castigo pensais vos será julgado, merecedor, aquele que pisa no Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto que foi santificado, ultrajando o Espírito Santo. Pense, você pisa nos ensinamentos do Filho de Deus e ultraja o Espírito Santo. Ele diz, como terrível, vai ser pior do que esse que morreu entre o templo, e o lugar santo e o lugar santíssimo, né? Porque violou a lei do Velho Testamento. Agora imagine com a lei do Pai Celestiais. Ok? Aí ele diz, porque conhecemos aquele que disse, a vingança, foi o Pai Celeste lá em Salmos. A vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez o Senhor diz, julgará o seu povo. Ou seja, ele diz, na verdade, segundo a menina que lê hebraico, diz que isso é... Jesus diz, o Pai Celeste disse assim, o povo estou vingando. Ele disse, a justiça pertence a mim. Né? E eu vou julgar esse povo. Coisas terríveis é cair nas mãos do Deus vivo, ou seja, coisa terrível é cair na lei do Deus vivo, porque Deus não vai lhe condenar, você se autocondena. Lembrando que Jesus, quem falou isso? João 12:47. Eu não julgo, eu não vim para julgar, eu vim para salvar, mas as palavras que eu tenho dito julgarão nos últimos dias. Ou seja, Jesus vai dizer, eu lhe ensinei tudo, você não procurou entender e quando entendeu não praticou. Então a palavra vai julgar a gente conhece a verdade e a verdade vai dizer, pô, tá na minha mente, eu sei que eu não fiz nada que agradava a Deus, então realmente eu não tenho como continuar dizendo que vou para o reino dos céus, como muitos religiosos estão por aí, eu não vou poder ir porque eu fiz tudo contrário à vontade de Deus, e sabe para onde está indo, é automático, você se liga. Jesus disse, as palavras que eu tenho dito julgarão nos últimos dias, e é real isso, entendeu? E é real. Aí ele diz, lembrem-vos, porém, dos dias passados, nos quais, depois de seres iluminados, suportaste grande combate de aflição, em parte sendo feito alvo, tanto de desonra, quem está com Deus é muito perseguido, como de aflições, e também por vos tornardes companheiros dos que ainda assim vos tratavam. Ou seja, se alguém lhe trata de desonra, não se torne companheiro dele. Que é pior, é isso que Paulo está dizendo. Você se juntou com quem está lhe chateando, lhe perseguindo, não adianta. E ele continua. Pois vos compadeceste de mim, falando do Deus, em minhas prisões de Jesus, mas também com alegria aceitasse a polição dos vossos bens. Também que vós tendes no céu uma possessão melhor e duradoura. Ou seja, eu sofri, fui perseguido, preso, Paulo disse. Mas eu aceitei, porque eu sei que no céu o Senhor tem para mim
uma possessão, uma posição, uma limpeza, uma possessão de Deus, que dentro do diabo, né? É mais duradoura, ou seja, eterna. Não lancei fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa. Se você confia em Deus, pratique os ensinamentos dele e você terá uma boa recompensa. E não é só lá do outro lado, não, é aqui também. Certo? Aí eu vou grifar isso é maior, para quando o pessoal ler entender. Gente, eu só vou ler um porque esse é 30, viu? Eu tô com muita dor de cabeça. Porque necessita de paciência, meu Deus, eu peço tanto isso a Deus. Necessitais de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Ou seja, ele disse que a segunda vinda do Messias ia acontecerá. Então nós temos que ter paciência, nós já estamos vivendo a era da segunda vinda. Nós temos que nos preparar, perguntar ao próprio Jesus, pedir ajuda a ele. Como ele me revelou, ele vai revelar a vocês também, eu tenho certeza absoluta. Aquele que há de vir e virá e não tardará. Ora, o justo viverá pela fé, mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele, disse o Pai Celeste. Não foi Jesus. O justo viverá pela fé. Só ter fé? Não. Quem tem fé, se eu a fé é acreditar. Quem acredita pratica os ensinamentos. Quem acredita deixa de pecar, deixa de beber, deixa de fumar, deixa de se prostituir, deixa de roubar, deixa de fazer coisas erradas. Que quando nós vamos fazer uma coisa errada, a primeira pessoa a nos avisar é a nossa consciência. Então, se você quer ser justo e viver pela fé, é viver pelo que acredita, viver pelo que acredita, é viver praticando os ensinamentos de Deus, tá certo? Então, vamos ser justos, vamos praticar. Meu Deus, toda vez eu estou em outro lugar. Um minutinho só. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é o justo viverá pela fé. Você tem fé? Acredita? Se você acredita, então pratique. Porque para estar com o Messias, você vai ter que estar praticando e não tirando férias dele. Não tem como. Ou você é ou não é. Jesus disse, quente ou frio, morno vomitarei de minha boca. Então, vamos ter a prática da nossa fé. Vamos fazer com que nossa fé, nossa verdade, esteja centralizado nos Pais Celestiais. Que nosso desejo seja o desejo dos Pais Celestiais. Que nós possamos verdadeiramente acreditar e praticar aquilo que acredita. Se você acredita e não pratica, adiantou de quê? De absolutamente nada. Tá certo? Então, vamos crer e praticar. Quando eu falho, eu estou falhando consciente do que eu fiz, dos erros que a gente comete. Ele habita no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ou seja, o lado que Deus botou como mãe. Né? Deus é pai e o Espírito Santo é nossa mãe. Então, o Espírito Santo é muito sagrado. Quando nós pecamos contra o Espírito Santo, nós estamos destruindo a nós e nossa descendência. Então, por favor, ore a Jesus. Se tiver dúvida, me pergunte. Tem muita coisa que eu não digo aqui para não cair a rede, mas a Bíblia está respondendo todas as coisas que as pessoas têm dúvida. É só tirar um pouquinho, ler em oração. Pede a Jesus para vir. Pergunta a ele sobre a segunda vinda, que nós já estamos vivendo na era, porque ele disse, quando tudo isso estiver acontecendo, ele já estará à porta. Certo? Vamos orar. Bondoso Pai, hoje é quinta-feira, amanhã já é um dia antes do final de semana, do sábado, que é o último dia da semana. Por favor, permita que nós possamos vencer a nós mesmos, praticar a vossa verdade e vosso amor. Podemos, Pai, julgar a nós mesmos, não os outros. Mas sabemos também, Pai, que há crime público quando se peca contra o Espírito Santo. Por favor, abra a mente e o coração de todos nossos irmãos para que não caia nas armadilhas dos últimos dias de Satanás, que disse que se não pudesse conquistar o mundo, destruía. Mas só que o Senhor colocou o vosso Filho sobre a terra. O Senhor colocou o poder do Espírito Santo substancial. E nós te agradecemos por essa era de ouro e tão difícil que é os últimos dias do Apocalipse, Pai. Nós estamos vendo tudo que Jesus preveu que ia acontecer e até o Pai 1 em 1961. Então, por favor, não nos solte nossa mão, que nós não queremos soltar a sua, Pai. Que o Espírito Santo possa estar conosco cada dia de nossa vida, para que nós possamos ter a garantia de uma Mãe Celeste, para que possa nos guiar no nosso caminho, nos elevar e nos educar, como diz a Bíblia boa, para ensinar, para corrigir e para punir. Então, que nós possamos estar preparados para não cair nas armadilhas de Satanás, mas que nós possamos nos autocorrigir e não ter dúvida sobre a vossa palavra e a vossa verdade. As pessoas estão criando palavras que o Pai não disse
o Senhor sabe disso, que a mãe não disse e o povo estão repetindo, por favor. Não perca as pessoas boas que tem ao vosso lado. Desperta ela, que Jesus possa aparecer para essas pessoas, Pai. Te peço que o Senhor abençoe todos que estão aqui presentes. Possa guiar-nos no caminho certo. Que nossa vida seja centralizada em nossa vontade. Que nós possamos nos policiar e nos tornar pessoas melhores. Que o Senhor possa, assim, proteger as pessoas que estão aqui, abençoá-las, que estão agora e depois, e através delas, suas famílias, com exemplos de que elas estão fazendo a vontade de Deus, mudando para modificar a sua casa, como Jesus te disse. Aceita Jesus, tu e tua casa será salvo. Então, para ser salvo, tem que estar conectado com o céu, praticando toda a vossa vontade, Pai. Então, permita que nós possamos ser fortes para sobreviver e para lutar do vosso lado nos últimos dias. Abençoe cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Muito obrigada, eu espero que amanhã eu consiga voltar. Apesar do cansaço, eu estou vindo. Muito obrigada e que o Pai Celeste esteja com cada um de nós e nós com Ele, na prática da verdade e das palavras dele. Uma boa noite e até amanhã. Hoje eu até li mais cedo, é 11 horas. Muito obrigada, até amanhã.